Nas últimas semanas, uma nova onda de documentos desclassificados, depoimentos de militares e entrevistas com antigos consultores ligados ao fenômeno UAP, sigla usada oficialmente para fenômenos aéreos não identificados, voltou a colocar o tema extraterrestre no centro da atenção mundial. O que antes permanecia restrito a fóruns obscuros e relatos fragmentados, agora aparece em audiências públicas, arquivos liberados pelo governo norte-americano e declarações de pessoas ligadas a setores militares e de inteligência. Mas entre luzes no céu e vídeos granulados, um detalhe específico começou a provocar inquietação. A crescente quantidade de alegações envolvendo supostas espécies não humanas, diferentes entre si. Nos bastidores dessas revelações, nomes antigos voltaram a surgir. Entidades descritas por testemunhas como seres altos, magros, de olhos desproporcionais. Outros relatos mencionam figuras pequenas, extremamente frágeis, enquanto versões mais perturbadoras falam de formas humanoides difíceis de classificar. Oficialmente, nenhuma dessas alegações foi confirmada. Ainda assim, a repetição dos padrões continua chamando a atenção, e talvez seja exatamente isso que torna toda essa história tão desconfortável. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. O episódio mais recente ocorreu após a divulgação de novos arquivos do Pentágono, contendo vídeos, relatórios militares e depoimentos internos relacionados a ocorrências inexplicáveis observadas desde a década de 1940. Embora os documentos não apresentem confirmação direta de vida extraterrestre, eles reacenderam debates antigos dentro da comunidade ufológica e política dos Estados Unidos. O ponto que mais repercutiu surgiu após declarações atribuídas ao físico e ex-consultor militar Hal Puthoff. Em entrevista recente, ele alegou que autoridades americanas teriam recuperado materiais biológicos ligados a 4 espécies diferentes, associadas a incidentes envolvendo objetos desconhecidos. A afirmação rapidamente tomou conta das redes, fóruns especializados e canais de investigação independente. Segundo essas narrativas, haveria classificações informais usadas há décadas dentro de grupos reservados. A primeira categoria mencionada corresponde aos chamados Greys. São descritos como seres de baixa estatura, pele acinzentada, extremamente fina e sem pelos aparentes. Os relatos quase sempre repetem os mesmos detalhes inquietantes. Olhos negros desproporcionais, ausência visível de expressão facial e movimentos silenciosos, quase mecânicos. Testemunhas afirmam que essas entidades demonstrariam pouco comportamento emocional e manteriam interações extremamente objetivas. Em muitos relatos antigos, principalmente entre os anos 1960 e 1990, os Greys aparecem associados a episódios de supostos contatos noturnos, salas iluminadas por luzes brancas intensas e procedimentos descritos como exames biológicos. Compartilhe este vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe, juntos, vocês não desvendam o próximo grande mistério. Pesquisadores independentes acreditam que a recorrência desse padrão ao longo de décadas seja um dos fatores que mantém o tema vivo até hoje. O aspecto mais perturbador é a semelhança entre testemunhos de pessoas que jamais tiveram contato umas com as outras. Outra categoria frequentemente mencionada envolve os chamados nórdicos. Diferente dos Greys, essas entidades são descritas como extremamente humanas na aparência. Altos, magros, pele muito clara e cabelos claros quase brancos.
Alguns relatos afirmam que sua presença provocaria uma sensação incomum de calma, enquanto outros descrevem um desconforto difícil de explicar, como se houvesse algo artificial escondido sob uma aparência perfeitamente humana. Durante os anos 1950 e 1960, histórias envolvendo figuras nórdicas circularam intensamente entre militares, pilotos e grupos de pesquisa ufológica. Em algumas versões, esses seres seriam observadores silenciosos. Em outras, fariam advertências relacionadas ao avanço tecnológico e ao uso de armamentos nucleares. Há ainda uma terceira categoria mais obscura e menos difundida publicamente: seres descritos como biomecânicos. Os relatos sobre essas entidades costumam ser fragmentados e contraditórios. Algumas testemunhas afirmam ter observado organismos cuja estrutura parecia parcialmente orgânica e parcialmente sintética. Corpos rígidos, movimentos incomuns e ausência clara de características biológicas reconhecíveis. Certos documentos vazados em fóruns especializados sugerem que esses organismos poderiam funcionar como extensões artificiais controladas remotamente, ou até mesmo formas de vida criadas especificamente para exploração e coleta de informações. É justamente nesse ponto que o debate começa a assumir contornos mais sombrios, porque algumas teorias recentes levantam a possibilidade de que nem todos os supostos visitantes sejam exatamente seres vivos no sentido convencional. Alguns pesquisadores sugerem que determinadas aparições poderiam envolver inteligências artificiais extremamente avançadas, capazes de operar corpos biológicos produzidos artificialmente. Se este mistério mexeu com você, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam o desejo pelo desconhecido. A quarta categoria mencionada nos relatos recentes talvez seja a mais perturbadora de todas. Organismos cuja anatomia não corresponderia totalmente à biologia terrestre conhecida. As descrições variam drasticamente. Algumas falam de seres com articulações invertidas, proporções corporais incompatíveis com o movimento humano e estruturas oculares incomuns. Outras mencionam organismos capazes de alterar aparência ou densidade física de forma aparentemente impossível. Em certos círculos ufológicos, essas entidades são associadas à hipótese interdimensional, a ideia de que algumas manifestações não viriam necessariamente de outros planetas, mas de realidades paralelas ou estados físicos ainda desconhecidos pela ciência moderna. É nesse território nebuloso que o tema deixa de envolver apenas objetos voadores e passa a tocar questões muito mais profundas sobre consciência, percepção e os limites da própria realidade. Nenhuma prova pública verificável foi apresentada. Ainda assim, o cenário ganhou força devido ao contexto atual: audiências no Senado, pressão por transparência e sucessivos vazamentos envolvendo programas de investigação de UAPs. Outro elemento que ampliou a atenção foi a divulgação de testemunhos militares relatando objetos capazes de realizar movimentos considerados incompatíveis com a engenharia aeronáutica convencional. Congressistas chegaram a afirmar que alguns vídeos vistos em sessões fechadas mostrariam objetos desafiando a física. Paralelamente, comunidades online passaram a revisitar antigas teorias sobre possíveis grupos extraterrestres já conhecidos na cultura popular. Greys, nórdicos, entidades reptilianas e inteligências interdimensionais. As entidades reptilianas, por exemplo, aparecem em narrativas mais controversas. São descritas como humanoides de pele escamosa, olhos verticais e comportamento altamente estratégico. Muitos pesquisadores consideram essas histórias parte do folclore moderno da internet, alimentado por décadas de ficção científica e teorias conspiratórias. Ainda assim,
O tema continua circulando em comunidades digitais e arquivos antigos de ufologia. Pesquisadores alertam, porém, que grande parte dessas narrativas mistura fatos reais, especulação, folclore moderno e desinformação digital. Mesmo assim, algo mudou. Diferente das décadas passadas, o debate deixou de existir apenas nas margens da cultura. Hoje ele aparece em comissões governamentais, jornais tradicionais e relatórios oficiais. E isso talvez seja o aspecto mais estranho de toda a situação. Porque pela primeira vez em muitos anos, autoridades parecem menos interessadas em negar completamente o fenômeno. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria sobre esse mistério. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. Até este momento não existe qualquer comprovação científica definitiva de que raças extraterrestres tenham visitado a Terra. Os próprios órgãos oficiais continuam afirmando que não há evidência pública confirmando origem não humana para os objetos analisados. Ainda assim, algo mudou profundamente na forma como essas histórias são tratadas. Durante décadas, relatos envolvendo entidades desconhecidas eram automaticamente empurrados para o campo da fantasia, do delírio coletivo ou da ficção científica. Hoje, porém, antigos pilotos militares, operadores de radar, oficiais de inteligência e pesquisadores ligados ao governo passaram a falar publicamente sobre fenômenos que, segundo eles, permanecem sem explicação convincente. E junto dos objetos observados nos céus, surgiram novamente os relatos sobre possíveis entidades associadas a esses eventos. Os chamados Greys continuam sendo o centro da maioria dessas narrativas. Seu aspecto pequeno e frágil parece contradizer a sensação de domínio psicológico frequentemente descrita por testemunhas. Em inúmeros relatos, essas entidades demonstrariam uma espécie de comportamento clínico, frio e silencioso, como se observassem os seres humanos não com curiosidade, mas com familiaridade. Alguns pesquisadores acreditam que isso explique o desconforto recorrente presente nesses testemunhos. A sensação de que aquelas figuras não seriam visitantes ocasionais, mas observadores presentes há muito mais tempo do que imaginamos. Os nórdicos provocam um medo diferente, porque ao contrário dos Greys, eles não parecem totalmente alienígenas. Sua aparência excessivamente humana é justamente o que torna muitos relatos inquietantes. Há testemunhas que descrevem encontros com indivíduos aparentemente normais, até perceberem detalhes estranhos demais para ignorar. Olhares imóveis por tempo excessivo, movimentos corporais incomuns, expressões emocionalmente vazias apesar da aparência serena. Em antigos relatos ligados à ufologia europeia, os nórdicos são frequentemente associados à ideia de influência silenciosa, não como invasores, mas como presenças discretas, observando eventos históricos importantes à distância. Já as entidades biomecânicas talvez representem a hipótese mais perturbadora surgida nos últimos anos, porque elas levantam uma possibilidade desconfortável. E se algumas inteligências avançadas não dependerem mais de corpos biológicos tradicionais? Certos relatos descrevem organismos que pareciam construídos, corpos sem características naturais claras, estruturas rígidas demais para serem orgânicas e fluidas demais para serem completamente artificiais. Alguns teóricos sugerem que esses seres poderiam funcionar como sondas conscientes, formas sintéticas projetadas para operar em ambientes hostis, sem expor seus criadores reais. Essa teoria se conecta diretamente a outro aspecto inquietante dos fenômenos recentes: o fato de muitos objetos observados demonstrarem movimentos aparentemente impossíveis para organismos vivos suportarem fisicamente. Curvas abruptas,
acelerações instantâneas e mudanças de direção incompatíveis com a resistência biológica humana conhecida. Talvez por isso algumas hipóteses atuais apontem para inteligências não humanas, operando veículos automatizados ou corpos artificiais capazes de suportar condições extremas. Mas nenhuma descrição provoca mais inquietação do que as entidades classificadas como interdimensionais. Diferente das outras categorias, elas não se encaixam facilmente na ideia tradicional de visitantes vindos de outros planetas. Os relatos envolvendo esses seres falam sobre aparições instáveis, mudanças repentinas de forma e episódios em que testemunhas afirmam ter perdido completamente a noção de tempo ou realidade durante o contato. Em muitos casos, os eventos parecem mais próximos de distorções perceptivas do que encontros físicos convencionais. Alguns pesquisadores acreditam que isso possa explicar por que tantos relatos antigos apresentam elementos semelhantes a experiências espirituais, sonhos vívidos ou estados alterados de consciência. Talvez o fenômeno não envolva apenas distâncias interestelares. Talvez envolva algo ainda mais difícil de compreender: a possibilidade de que existam formas de inteligência coexistindo ao nosso redor, em níveis de realidade que simplesmente não percebemos completamente. E talvez seja exatamente esse o motivo pelo qual o tema continua atravessando décadas sem desaparecer. Porque apesar da ausência de provas definitivas, os relatos persistem, os padrões se repetem, as descrições retornam, os documentos continuam surgindo, e lentamente, aquilo que antes era tratado apenas como imaginação começa a ocupar espaço dentro de audiências oficiais, relatórios militares e discussões científicas. Talvez tudo isso tenha explicações convencionais ainda desconhecidas. Talvez parte dos relatos seja exagerada. Ou talvez estejamos apenas observando o início de uma revelação gradual, conduzida lentamente, em meio a arquivos desclassificados, testemunhas silenciosas e vídeos difíceis de explicar. Porque no fim, o detalhe mais inquietante não está apenas nas supostas raças descritas nos relatos. Está no fato de que, pela primeira vez em muitos anos, estruturas de poder parecem menos preocupadas em ridicularizar o fenômeno e mais interessadas em prepará-lo para ser discutido abertamente. E assim, mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio, continuaremos nossa busca por respostas nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.